Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Agora é a vez da prova seletiva 2, que corresponde ao segundo ano do ensino médio, que tinha 5 questões de matemática e foi realizada no dia 6 de janeiro. O diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta. Atribuindo o valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra e 0 quando ocorre o contrário, tem-se a seguinte tabela. Então, nós temos aqui uma cadeia alimentar, a prova toda era relacionada ao meio ambiente. Então, nós temos, a planta serve de alimento para o urso, a planta serve de alimento para a formiga, que serve de alimento para o urso, enfim. E partindo disso, eles fizeram essa tabela aqui. A matriz A, associada à tabela, possui a seguinte lei de formação. Então, eu vou copiar aqui essa tabela, só que na forma de matriz, e a partir disso nós vamos descobrir a lei de formação. Então, eu tenho aqui a matriz A, simplesmente copiar ali a tabela. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Acho que a forma mais fácil de descobrir a lei de formação é fazer aqui do lado a matriz geral. A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, lembrando sempre primeiro a linha, depois a coluna, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. Essa aqui é a matriz geral. Bom, imediatamente você percebe que esses termos aqui, esses 1s na matriz A, correspondem a esses termos aqui na matriz geral. E você pode ver que nós temos um padrão bem claro, né? Observe que nesses termos o número da linha sempre é menor que o número da coluna. Então, nós podemos dizer que o elemento AIJ vai ser igual a 1 se o número da linha, que é o I, for menor que o número da coluna. É isso que acontece em todos esses elementos aqui e nós colocamos daí um 1 na matriz. Analisando os outros elementos, nós podemos concluir que eu coloco zeros na matriz sempre que o número da linha for maior ou igual ao número da coluna. É o que acontece com todos esses elementos aqui. O número da linha ou vai ser maior, que na verdade é o caso desses 6 elementos aqui embaixo, ou o número da linha é maior que o número da coluna, ou o número da linha é igual ao número da coluna, que é o que acontece na diagonal principal. Então, eu vou colocar um 0 se I for maior ou igual a J. E isso aqui corresponde à alternativa C. 0 se I for maior ou igual a J, 1 se I for menor que J. Próxima questão. O gráfico mostra a quantidade de animais que uma certa área de pastagem pode sustentar ao longo de 12 meses. Propõe-se a função Q de t é igual a Q de t é igual a A seno de B mais CT mais D para descrever essa situação. De acordo com os dados, Q de 0 é igual a... Então, vamos usar o gráfico aqui para determinar as letras desconhecidas, o A, o B, o C e o D, e então calcular o valor de Q de 0. Eu acho que a informação mais fácil de tirar desse gráfico aqui, que é, lembrando, a quantidade de animais que uma certa área pode sustentar ao longo de 12 meses, a informação mais fácil de tirar é o período desse gráfico, né? Ele é um gráfico de uma função trigonométrica, portanto, ele apresenta um período, no caso é o seno da função, e nós podemos perceber claramente que o período aqui é 12. Né? Observe que esse ponto ele aparece aqui no tempo é igual a 0, e ele vai aparecer de novo no tempo é igual a 12. Né? É exatamente o mesmo ponto. Se eu fosse continuar o gráfico seria mais ou menos assim. É exatamente o mesmo ponto que se repete ali no 0 e no 12. Então, o período da função
é igual a 12. E nós sabemos que, no caso de uma função seno, o período sempre é igual a 2π dividido pelo termo que multiplica a variável. No caso, a variável da função é o tempo, é o t, e o termo que está multiplicando o t é a letra c ali. Então, vai ser 2π dividido por c. Até vou escrever aqui a função maior. Q de t é igual a a vezes o seno de b mais ct mais d. Então, o c é o termo que multiplica o tempo e o período é 2π dividido por c. Agora é só resolver essa equação aqui para achar o c, né? Eu posso multiplicar em forma de x, ficando com 12c é igual a 2π. Se você quisesse, dava para multiplicar os dois lados da equação por c. Portanto, c é igual a 2π sobre 12 e simplificando, π sobre 6. Outra variável que é fácil de encontrar é o a. Porque o a ele é como se fosse a amplitude do gráfico. E para encontrar o a, nós fazemos o seguinte. Você pega o valor máximo da função e o valor mínimo e pega a média deles. Então, a média de 120 e 20 é 120 mais 20 é 140, dividido por 2, 70. Então, a média entre eles é 70. Isso seria, digamos assim, o valor médio do gráfico. Se eu fosse fazer uma linha aqui, seria o valor médio do gráfico. E a amplitude desse gráfico seria a diferença entre o valor máximo e o valor médio. Então, seria essa diferença aqui, a amplitude do gráfico, que sempre é igual ao termo que multiplica o seno, no caso, o a. E a amplitude também seria igual a essa diferença aqui, a diferença entre o médio e o valor mínimo, que é 20. Só que, claro, aqui a diferença seria negativa, seria, no caso, menos 50. Mas pegando, então, a diferença entre 120 e 70, isso é 50. Portanto, a amplitude do gráfico é igual a 50. É claro, esse gráfico aqui é sempre positivo, então nós não vamos pegar o menos 50. E, além de ser sempre positivo, ele não está um gráfico virado, né? Lembre-se que o gráfico normal do seno é fazer isso aqui. Se ele faz o contrário, se ele, ao invés de primeiro subir, ele desce, se ele faz assim, é porque ele está com os sinais trocados, é porque tem um termo negativo multiplicando ele. O que não é o caso aqui, né? Aqui ele primeiro sobe e depois desce. Então, é sinal que o termo que multiplica o seno é positivo. Então, nós pegamos o mais 50. Então, o a, vou escrever aqui do lado, é mais 50. Agora, vamos usar, então, as informações aqui dos valores mesmo que ele nos dá. Eu sei que se eu colocar o 2 dentro da função, se eu pegar q de 2, eu vou obter 120. Então, q de 2 é igual a 120. Colocando o 2 no lugar do tempo, eu fico com a vezes o seno de b mais, o tempo é 2, então b mais 2c mais d é igual a 120. Agora, vamos substituir aquilo que nós já conhecemos, né? O a é 50 vezes o seno de b mais... O c vale π sobre 6, π sobre 6 vezes 2 é π sobre 3, mais d é igual a 120. E aqui nós podemos usar uma informação que fica implícita no gráfico. Observe que 120 é o valor máximo da função. Se 120 é o valor máximo da função, é porque o seno atinge seu valor máximo naquele ponto. E qual é o valor máximo que o seno pode atingir? Bom, o valor máximo que ele pode atingir é 1. Então, esse termo aqui, o seno de b mais π sobre 3, é igual a 1. Porque o 120 é o valor máximo da função. Isso significa que o seno está no seu valor máximo, que é 1. Então, eu vou escrever aqui do lado, que nós, inclusive, vamos usar essa informação depois, que o seno de b mais π sobre 3 é igual a 1. Porque é um valor máximo da função, naquele ponto ali que corresponde ao 120. Então, eu fico com 50 vezes 1 mais d é igual a 120. E 50 vezes 1 é 50, e, portanto, d vai ser igual a 70. Vou escrever aqui do lado, d é igual a 70.
Agora é só determinar o valor de b. E por isso que eu anotei essa informação aqui. O seno de b mais π sobre 3 é igual a 1. A pergunta que eu faço é, qual é o ângulo que nós temos que ter aqui dentro para que o seno seja igual a 1? Bom, o ângulo que nós temos que ter aqui dentro é o π sobre 2, né? Porque o seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, esse ângulo aqui dentro, o b mais π sobre 3, tem que ser igual a π sobre 2, porque o seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, agora é só resolver isso aqui para achar o valor de b. E lembrando, né, o seno não é igual a 1 apenas no π sobre 2, mas como nós estamos aqui analisando o primeiro valor máximo da função, é razoável supor que vai ser o π sobre 2. Né? Nós sabemos que vai se repetir a cada 2kπ, se você lembra lá dos vídeos de trigonometria, mas como aqui é o primeiro valor máximo da função, não é aqui o segundo ou o terceiro, nós podemos usar o π sobre 2, que é o primeiro ângulo positivo que o seno atinge o valor 1. Então, resolvendo isso aqui, fica b é igual a π sobre 2 menos π sobre 3. O mínimo múltiplo comum é 6. 6 dividido por 2, 3 vezes π, 3π. Menos 6 dividido por 3, 2 vezes π, 2π. Isso é igual a π sobre 6. Então, b é igual a π sobre 6. E, portanto, a nossa função q de t, eu vou escrever aqui, é igual a q de t é igual a... o a é 50, então é 50 vezes o seno. B é π sobre 6, então π sobre 6 mais... O c também é π sobre 6, mais π sobre 6 vezes t, mais o d, que vale 70. E a questão pede o valor de q de zero. Então, é só colocar o zero no lugar do tempo. Né? Nós ficaríamos com 50 vezes o seno de π sobre 6. Colocando zero aqui, 0 vezes π sobre 6 fica 0, mais 70. O seno de π sobre 6 é 1 meio. Π sobre 6 é 60 graus, né? Aliás, 30 graus. Então, 50 vezes 1 meio é 25, mais 70 é 95. Então, a alternativa correta é C. Vamos para a próxima questão. A natureza tem sua própria maneira de manter o equilíbrio. Se uma comunidade fica grande demais, muitas vezes, reduzida por falta de comida, por predadores, seca, doença ou incêndios. Uma certa reserva florestal sofreu um incêndio. Na primeira hora, teve 1 km² de sua área queimado. E, a cada hora subsequente, foi destruído pelo fogo o triplo da área em relação à hora anterior. Supondo que esse processo se mantenha, quantos quilômetros quadrados da reserva serão queimados decorridas k horas do início do incêndio? Bom, então vamos analisar isso aqui. Ele diz que na primeira hora teve 1 km² de área queimado. E a cada hora subsequente foi destruído o triplo da área. Então, na próxima hora, o número de quilômetros quadrados destruídos vai ser o triplo. Então, vai ser 3 km². Na próxima hora, ele diz, supondo que esse processo se mantenha, então ele vai se manter nas próximas horas. Na próxima hora vai ser queimado o triplo também. O triplo de 3 é 9. Na próxima hora vai ser queimado o triplo da hora anterior, então vai ser queimado vão ser queimados 27 km². E isso se repete, então, sucessivamente. E eu acho que você reconhece que isso aqui é uma progressão aritmética de razão 3, né? Cada termo é igual ao anterior multiplicado por 3, né? O 3 é 1 vezes 3, o 9 é 3 vezes 3, o 27 é 9 vezes 3, e assim por diante. Então, a razão da progressão geométrica é 3. Ele pede, então, quantos quilômetros quadrados da reserva serão queimados decorridas k horas do início do incêndio? Então, ele basicamente quer saber a soma dos quilômetros quadrados que vão ser queimados após k horas do início do incêndio. Então, a soma após k horas do início do incêndio vai ser igual a
nós sabemos que a soma de uma progressão geométrica é dada por... Se eu tenho uma progressão geométrica assim, A1, A2, A3, até o AN, a soma dos termos dessa progressão aritmética é A1 vezes a razão elevado na n menos 1 dividido por Q menos 1. Eu já demonstrei essa fórmula nos meus vídeos sobre progressões geométricas. Então, é só aplicar essa fórmula aqui, né? Então, a soma dos quilômetros quadrados queimados vai ser igual a 1 vezes... Né? Lembre-se, o A1 é o primeiro termo, que no caso aqui é 1. Vezes a razão elevado na K menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, isso vai ser simplesmente 3 elevado na K menos 1 dividido por 2. Né? Observe que, vamos ver se essa fórmula funciona. A soma depois de 3 horas do incêndio. Bom, nós podemos somar manualmente nesse caso, né? Depois de 3 horas vão ser queimados um total de 9 mais 3 mais 1, que são 13 quilômetros quadrados. E vamos ver se a fórmula funciona. Vamos substituir o 3 aqui no lugar do K. Isso seria igual a 3 na 3 menos 1 sobre 2. 3 na 3 é 27, menos 1, 26, sobre 2, 13. Então, essa fórmula aqui funciona e a alternativa correta é letra A. E aqui fica particularmente fácil porque cada hora corresponde mesmo a um termo na progressão geométrica. Ele não diz que isso acontece a cada 5 horas ou a cada 10 horas, ele diz que cada hora vai triplicar. Então, isso também simplifica bastante ali, porque nós podemos simplesmente substituir a hora pela, digamos assim, pela ordem do termo. Se é a hora número 2, é o termo número 2. Se é a hora número 3, é o termo número 3. E assim por diante. Eu espero que não tenha confundido você agora. Mas enfim, próxima questão. Em uma determinada região do mar, foi contabilizado um total de 340 mil animais, entre lontras marinhas, ouriços do mar e lagostas. Verificou-se que o número de lontras era o triplo do de ouriços e que o número de lagostas excedia em 20 mil unidades o total de lontras e ouriços. Pode-se dizer que o número de ouriços dessa região é... Então, isso aqui, na verdade, é um sistema, né? Eu tenho lontras, que eu vou indicar pela letra L maiúscula. Eu tenho ouriços do mar, vou escrever simplesmente ouriços, não, ouriços do mar, porque tem ouriço. Vou indicar pela letra M, não vou usar o O porque parece um zero. E eu tenho também lagostas. Vou usar a letra A. Então, ele diz que o total desses animais é 340 mil. Então, se eu somar as lagostas mais os ouriços, aliás, as lontras, o L é lontras, mais os ouriços, mais as lagostas, eu vou obter 340 mil. Eu vou escrever 340, fica entendido que é 340 milhares, certo? Eu vou escrever só o 340. Ele diz também que o número de lontras é o triplo do de ouriços. Então, o número de lontras é igual a 3 vezes o número de ouriços. E que o número de lagostas excede em 20 mil unidades o número de lontras e ouriços. Então, o número de lagostas é o número de lontras mais o número de ouriços mais 20 mil. 20 milhares, né? E lembrando, eu estou escrevendo aqui 340 e 20, mas você subentende que se trata de 340 milhares e 20 milhares, né? É só para simplificar mesmo. No final, nossa resposta também vai ser em milhares. Então, vamos resolver esse sistema aqui. Na verdade, ele pede apenas o número de ouriços. Então, nós temos que achar, na verdade, só o valor de M, que é o que corresponde aos ouriços do mar. Então, em primeiro lugar, vamos substituir esse L é igual a 3M aqui nessa equação de baixo. Então, eu fico com lagostas é igual a lontras, aliás, lontras é 3 vezes o número de ouriços. Então, 3M mais M mais 20. Portanto, A é igual a 4M mais 20.
Agora, nós podemos substituir esse A e também o L na equação de cima. Então, eu fico com o L é 3m, né? Então, 3m mais m, simplesmente m, mais o A, que é 4m mais 20. Então, 4m mais 20, que vai ser igual a 340. Somando isso aqui, fica 8m mais 20 é igual a 340. 8m é igual a 320. M é igual a 40. 40 milhares, né? Então, o número de ouriços, que é o que corresponde à letra M, ou ouriços do mar, né? Não são ouriços, é igual a 40 mil. Então, a alternativa C. Né? Talvez você tenha resolvido todo o sistema, e não faz mal, você vai achar a resposta certa, mas aqui basta calcular o número de ouriços do mar. Próxima questão, próxima e última. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. Então, aqui nós temos uma imagem, né? Ele mostra um triângulo ali. A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km. Então, aqui o BC é 8. Vou pegar uma outra cor aqui, que fique mais visível. Esse verde, eu acho. Não. Aqui, 8 km. O ângulo A mede 45 graus. Então, esse ângulo aqui é 45 graus. E o ângulo C mede 75 graus. Então, esse ângulo é 75 graus. E, consequentemente, como a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180 graus, esse ângulo aqui só pode medir 60 graus. Né? Você pode somar aí. 45 mais 75 é 120, falta 60 para fechar 180 graus. Uma maneira de estimar quanto do delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A ao ponto C. Essa distância em quilômetros é... Então, basicamente, ele quer que nós calculemos a distância de A até C. Eu vou chamar de x. E aqui nós podemos usar a lei dos senos, né? Nós temos aqui um lado, o ângulo oposto a esse lado, e nós temos o outro lado e também o ângulo oposto a esse outro lado. Portanto, nós podemos usar a lei dos senos, que diz que a medida de um lado, vou considerar primeiro esse lado aqui, a medida de um lado dividido pelo seno do ângulo oposto, então dividido pelo seno do ângulo oposto, que é 45 graus, é igual à medida do outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse outro lado. Então, dividido pelo seno de 60 graus. Você pode assistir lá os vídeos sobre a lei dos senos. Então, agora vamos resolver essa equação aqui. Eu posso multiplicar em forma de x aqui, né? Eu acho que é a forma mais fácil. Então, eu fico com x vezes o seno de 45 graus é igual a 8 vezes o seno de 60 graus. Então, eu fico com x vezes seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2 é igual a 8 vezes o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, eu quero isolar o x, então eu vou multiplicar os dois lados dessa equação pelo inverso do termo que multiplica o x. Vou multiplicar os dois lados por 2 vezes, aliás, por 2 dividido pela raiz quadrada de 2. Eu multiplico pelo inverso justamente para deixar o x sozinho. Essa raiz quadrada cancela com essa, esse 2 com esse 2. Eu fico com x é igual a 8 vezes 2 é 16, dividido por 2. E, claro, não podemos esquecer das raízes. Raiz quadrada de 3 e ali no denominador, raiz quadrada de 2. Eu só multipliquei os termos aqui. 16 dividido por 2, podemos escrever já 8, né? Então, é 8 vezes a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 2. E vamos racionalizar essa expressão aqui, né? Que é geralmente o procedimento padrão quando nós temos raízes no denominador.
Para racionalizar isso aqui, basta multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 2. Então, vai ficar igual a 8 vezes raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2. Basta multiplicar os radicandos, então é raiz quadrada de 6, dividido por raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4 vezes a raiz quadrada de 6. Então, a alternativa B. Talvez você tenha se confundido aqui com o que eu fiz aqui, mas eu literalmente só multipliquei os dois lados pelo inverso aqui do termo que multiplica o x, para deixar o x sozinho do lado esquerdo da equação. Daí, foi só multiplicar, racionalizar o denominador e chegar na resposta. Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido a resolução dessas questões. Até o próximo vídeo.